noite. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Religião dos Espíritos. A você que nos acompanha em nossos estudos, em nossas reflexões, seja bem-vindo, seja bem-vinda você, minha irmã, que está sempre procurando nas lições da doutrina espírita um guia seguro, uma luz, assim como todos os estudantes dessa doutrina maravilhosa. É uma alegria muito grande estarmos compartilhando, refletindo, revendo lições que são para nós um verdadeiro alimento. A você que está nos visitando pela primeira vez, não é por acaso. Jesus tem uma mensagem para você, ou uma das mensagens. Estamos aqui refletindo sobre Religião dos Espíritos, que é comentário de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, sobre algumas questões do Livro dos Espíritos. E toda a base da doutrina espírita é fundamentada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a você que está acessando a nossa página, a você que está buscando sintonizar com o nosso canal, não é por acaso. Os mentores espirituais estão intuindo para que você possa ouvir o que Emmanuel tem a dizer, o que os espíritos que codificaram a doutrina através do trabalho de Allan Kardec têm para nos dizer. Grandes ensinamentos. Confie que será de muito bom proveito a todos nós. Vamos então fazer uma prece, elevando nossos pensamentos, confiantes na paternidade do nosso Criador, que nos ama e quer o melhor para nós. Confiantes na luz do nosso Mestre, médico das almas, guia da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. Amparados por esses trabalhadores da seara de nosso Senhor, Jesus, divino amigo, aqui estamos, nesse desejo de aprender um pouco mais, de receber a luz necessária para o nosso entendimento, nesses momentos em que estamos vivenciando agora as experiências que estamos atravessando, pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender e absorver no nosso íntimo essas lições, para que possamos caminhar com segurança e, conforme as possibilidades, compartilhar aquilo que temos aprendido com as tuas lições e com estes ensinamentos da doutrina espírita. Que a tua paz, teu amor esteja junto de nós, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. E nós vamos buscar em nossos arquivos
as lições da noite de hoje. Lição número 30. Orientação espírita. Reunião pública do dia 27/4/1959, na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Faz referência à questão número 802 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos espíritos: visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Resposta: desejaríeis milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos, e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Vamos fazer uma pequena reflexão sobre esta questão. Percebemos aqui nessa resposta a sabedoria, a perfeição que é as leis que nos regem. Temos recebido as revelações do plano espiritual, das esferas superiores, há muitos e muitos séculos, gradativamente, conforme a humanidade está sendo receptiva, conforme o entendimento, conforme o desenvolvimento intelectual, conforme a capacidade de alargar o raciocínio nessas variantes de revelações que recebemos. Por exemplo, Moisés trouxe a primeira revelação, que foi o Decálogo, os 10 mandamentos e os livros que orientavam o povo daquela época na marcha para o progresso. Então, depois veio Jesus, como sendo a segunda revelação, já com a humanidade um pouco mais avançada. Jesus veio trazer a revelação do amor
e demonstrar de uma forma muito objetiva qual é o nosso objetivo, qual é o motivo de estarmos aqui encarnados, passando por tantas experiências e mostrando para nós que a nossa verdadeira pátria é o plano espiritual. Lembrando as palavras que o próprio Jesus nos fala no seu Evangelho. Eu vou para junto de meu Pai, preparar-vos o lugar. E quando estiver preparado, eu buscarei e terei vocês junto comigo, para que comigo ficais. E então é através dessas revelações que nós vamos compreendendo que o nosso objetivo maior não é aqui no plano físico. É a nossa espiritualização. Mas Allan Kardec então comenta por que é que, sendo a doutrina que vai marcar esse avanço na humanidade, esse avanço moral, por que é que Deus não promove essa manifestação em todos os pontos de uma forma tão intensa para despertar o interesse até mesmo daqueles que não acreditam? E então é muito simples para o nosso entendimento compreender essa bondade de Deus, essa misericórdia, essa complacência que Deus tem para com todos nós. Que Ele quer que nós mesmos nos despertemos para a realidade, através do raciocínio, da razão, da lógica, em que nós vamos descobrindo através das experiências. Ele dá liberdade. Ele não nos força a aceitar essas verdades. Pode demorar o tempo que for, mas cada filho de Deus vai entender essas verdades. Não é assim? E então, fica para nós aí esta reflexão da resposta dos Espíritos. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Olha que interessante, né? E uma outra observação que nós não podemos deixar de comentar é que no início da resposta eles já comentam: Deus espalha a mancheias todos os fenômenos necessários para o nosso despertamento. Em várias ocasiões, em várias formas, mas nem todos estamos amadurecidos, com a nossa sensibilidade aguçada para perceber esse despertar, esse chamamento. Não é assim? Então vamos ver nas palavras de Emmanuel, porque ele vai fazer uma reflexão direcionada aos espíritas, aos que estão no movimento espírita, porque é uma orientação espírita, o título da lição. Palavras de Emmanuel. Declaras-te necessitado de oração para que te faças melhor ante o Cristo de Deus. Todavia, o Espiritismo, em nos revelando a vida maior, expõe claramente a essência e o plano de nossas obrigações. Todos somos férteis em petições ao Senhor, invocando-lhe auxílio, esquecendo-nos, contudo, de que, no campo das necessidades humanas,
clama o Senhor igualmente por nossos braços. Não peças assim a outrem para que te empreste os ouvidos. Ouçamos o apelo da esfera superior que nos pede melhoria para que o mundo melhore. Do degrau de conhecimento a que te elevas, descortinarás o vale imenso que se move em nossos irmãos nos labirintos da experiência. Muitos enlouqueceram de dor sobre o ataúde de um coração, em troca do qual dariam a própria vida. Outros jazem parafusados em catres de sofrimento. Multidões deles mascaram-se de alegria, despedaçados intimamente por lâminas de aflição e remorso. E outros muitos se alistam a serviço das trevas, arrastando-se espantados na lama taciturna do crime. Contempla as estradas que se entrecruzam na sombra. Há quem agoniza no desespero, quem se afoga no vício, quem cambaleia de angústia, quem se requeima sem perceber no fogo da ambição desmedida, quem transfigura a oração em blasfêmia e quem mitiga a sede nas próprias lágrimas. Desce do pedestal em que te levantas e estende-lhes mãos amigas. Quem sabe, é possível que semelhantes companheiros de luta estejam contigo entre as paredes da própria casa. Envolvidos no nevoeiro da ilusão e da ignorância, rogam-te socorro na cartilha do exemplo, para que se libertem do desajuste a que se escravizam. Não te queixes, nem te revoltes. Não censures, nem firas. Ampara-os a todos como e quanto puderes. Não importa, pertençam a outros lares, outros credos, outras raças, outras bandeiras. A caridade, filha de Deus, não tem ponto de vista. Recorda que o Senhor, cada dia te situa a presença num lugar certo, onde possas servir mais e melhor no momento justo. Desse modo, não solicites ao irmão do caminho te trace roteiro às atividades, porque o próximo está vinculado a problemas que desconheces. Lembra-te de que somos chamados a ajudar e sublimar, hoje e sempre, e de que, se estás anotado entre os homens pela feição que aparentas, perante a verdade serás conhecido pelo que és. Empenha-te, pois, em merecer a aprovação da tua consciência pelo bem que pratiques e pela justiça que faças, pela paz que entesoures e pela tarefa que realizes, porquanto, se te devotas ao serviço da perfeição em ti mesmo, perceberás que
no que tange ao aprimoramento dos outros, que seja onde for e com quem for, a bondade de Deus fará sempre o resto. Importantíssima essa lição para todos nós, mas especialmente a nós que estamos envolvidos no trabalho que a doutrina espírita nos recomenda. Todos os que são tocados pela luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo trazem consigo grandes possibilidades, porque muitos estão vagueando, perambulando no plano físico ou no plano espiritual, sem ter uma noção do que representa a vida eterna, a essência espiritual da nossa existência. E então nós, tendo um pequeno conhecimento que seja do Evangelho de Jesus, podemos oferecer algo. As pessoas que não têm o conhecimento do Evangelho, que não têm notícias dessas lições de vida eterna, dificilmente encontram razão para prosseguir com otimismo, com alegria de viver, porque há momentos em que todas as coisas que nos prendem à matéria, aos bens transitórios, perdem o sentido. Vamos perceber aqui, nesta frase, muitos enlouqueceram de dor sobre o ataúde de um coração, um ente querido, uma pessoa amada. E para esses, pode ser toda a riqueza do mundo. Não faz sentido. Depois que perde uma pessoa, ou pensa que perde, né? Olha aí. Em troca da qual dariam a própria vida. E então, quem tem o conhecimento do Evangelho de Jesus, sabe, porque o próprio Cristo nos afirma: o meu reino não é deste mundo. Então nós precisamos de aprender a oferecer aos nossos irmãos de convivência uma pequena parte daquilo que está no nosso alcance. Qualquer que seja o nosso testemunho, o nosso exemplo, estaremos fazendo a nossa parte. Observa aí que a caridade não tem ponto de vista. Em qualquer lance da existência, onde nós possamos colocar um desejo de ser útil, de ser um companheiro, de ser um amigo, de expandir a fraternidade, estamos no exercício desta virtude divina. E Deus nos fortalece. Deus nos prepara para oferecermos a esses que estão desnorteados, a esses que se sentem sem rumo, sem objetivo na vida. Percebemos que as pessoas que se ligam
somente as coisas do plano físico, da matéria, as coisas transitórias. Existem momentos de provas que levam a cometer atos que trazem graves consequências. E então, esses irmãos são aqueles que estão numa noite muito escura, carentes de um lampejo da verdade, que possa despertar em si a reflexão do sentido verdadeiro da nossa vida, da nossa existência, e que nós temos um Pai que nos ama infinitamente. E então nós precisamos de aprender a observar o que está no nosso alcance. Não é que nós vamos procurar de uma forma compulsória fazer com que as pessoas se transformem, mudem sua forma de enxergar a vida de um momento para o outro. Mas estamos vendo aí Emmanuel dizer: empenha-te em merecer a aprovação da tua consciência pelo bem que pratiques. O bem que nós vamos praticar em qualquer lugar, em qualquer situação, será muito bem aprovado pela nossa consciência e ganharemos nova visão no horizonte que se alarga pela espiritualidade afora. Então Emmanuel está nos convidando a oferecer o que temos, lembrando também daquela frase marcante de Francisco de Assis: é dando é que nós recebemos. E então quanto mais nós oferecer ao próximo um testemunho de vida, uma mão amiga, uma palavra de conforto, de esperança, nós vamos receber de uma forma mais acentuada o que nós temos por necessidade espiritual. Porque os valores para nós, os verdadeiros valores, se referem ao desenvolvimento moral e espiritual. O que dá para nós a verdadeira felicidade. Olha aí Emmanuel frisando: se te devotas ao serviço da perfeição em ti mesmo. É o nosso objetivo. Buscar esse aperfeiçoamento. A busca pela sabedoria, a busca pelo discernimento de cada situação, a lucidez que nós vamos conquistando no trabalho, no estudo. É esse devotamento que nós temos nesse serviço de aperfeiçoamento de nós mesmos. E então, Emmanuel diz aí, nós estaremos procurando oferecer junto dos outros o fruto do nosso aprimoramento, da nossa conquista, da nossa compreensão de vida. E Emmanuel reforça: onde for, com quem for, Deus fará sempre
o que não está no nosso alcance. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz o resto. Não é assim? Não tem uma frase que diz: nós fazemos o possível e Deus faz o impossível. Não é isso? Para nós, o impossível não temos condições. Mas para Deus não existe nada impossível. E esse trabalho no bem é constante, é crescente e é vibrante em nossas almas quando nós aceitamos essas orientações e procuramos nos tornar instrumentos nas mãos da espiritualidade, porque não estaremos sozinhos. Teremos conosco espíritos encarregados, espíritos que estão trabalhando pela regeneração da humanidade. E a regeneração se dá através dessas experiências, dessas revelações. Recebemos a revelação do plano espiritual através da doutrina, através de fenômenos, através de lições. Somos responsáveis por aquilo que recebemos. Não é? E então, vamos procurar refletir e, principalmente, vivenciar essas lições. Porque aí sim estaremos promovendo a nossa evolução e auxiliando aqueles com quem nós convivemos. Não é isso? Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, fica aí mais uma lição maravilhosa que Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, nos deixa para acendermos uma luz em nossos pensamentos na noite de hoje. E nós agora vamos finalizar com uma prece, agradecendo a esses espíritos amigos, os benfeitores da vida maior, agradecendo a Jesus e a Deus, nosso Pai. Senhor, felizes e agradecidos, confortados em nossos anseios de aprendizado, por saber que temos em nossas mãos tudo o que nós necessitamos para adquirir, para conquistar a nossa felicidade, a nossa paz interior. Agradecemos, Senhor, por esses momentos, por esses missionários, por esses apóstolos, por esses trabalhadores da vida maior que não se cansam de trazer os convites, o despertamento de nossas consciências. Obrigado, Senhor. Que a Tua paz permaneça em nossos corações. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, finalizamos mais um momento de reflexão do livro Religião dos Espíritos. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Gratidão.